Tem dois momentos ali do Pedro que define praticamente a mesma coisa e que ele não tirou proveito de uma experiência que ele teve. Então o primeiro momento Pedro, os discípulos e Jesus estão fazendo travessia de barco. E Jesus nesse episódio está lá na popa do barco dormindo, descansando, tranquilo, e o barco é atingido por uma grande tempestade. Há um desespero, uma histeria coletiva ali, eles entram num desespero geral. E agora vamos morrer e tal, e o Pedro vai lá e acorda Jesus. E a fala que eles colocam o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? O Senhor não está prestando atenção? Olha o que está rolando, olha o que está acontecendo, tanta coisa acontecendo, e o Senhor está aí descansando, dormindo, né? Então Jesus, quando é despertado, ele levanta, e quando ele levanta, ele vai lá, repreende o vento, repreende as ondas, o mar, a tempestade acaba, e fez-se grande bonança. E Jesus repreende os seus discípulos, homens de pequena fé. E eles ficam maravilhados. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E isso é um aprendizado. Imagina, a gente tira diversas lições disso. Assim. Primeiro, essa ideia nossa de clamar para que Jesus levante para resolver os nossos problemas. A gente não consegue assimilar a ideia da autoridade que nós recebemos de Deus, do Espírito de Jesus que está sobre nós. A gente ainda precisa clamar para ver se Deus resolve. Então, o que eu percebo na maioria das vezes é que, sabe quando você está num culto e a pessoa lá, o interlocutor, ele está ali, clama mais alto, canta mais alto, grita mais alto. É como se ele estivesse falando, Jesus está na popa do barco dormindo e pede mais alto, chacoalha ele para ver se ele acorda. Porque não é possível. Será que ele não se importa que a gente está sofrendo? Será que ele não percebe que a gente está sofrendo? Então clama mais alto aí, grita, dá um jeito, vamos acordar Jesus de alguma forma. Então, quando Jesus desperta, ele faz o que estava sendo pedido. Ele cumpre o pedido que fizeram para ele. Só que ele traz uma repreensão. Homens de pequena fé. Por que homens de pequena fé? Está chovendo, está tempestade. Por que ele traz essa repreensão? É porque o tempo inteiro ele está estimulando os discípulos, dizendo, o Espírito que está sobre mim está sobre vocês. Então vocês não precisam me acordar para eu repreender a tempestade. Faça isso você, porque o meu Espírito está sobre você. A minha autoridade está sobre você. Faça isso. E aí, o segundo episódio é um episódio agora em que os discípulos estão fazendo a travessia e Jesus não está no barco. Jesus se retira para orar, fica distante, enquanto os discípulos estão fazendo a travessia. E de longe, Jesus percebe que o barco outra vez foi açoitado por ondas. De novo, mesmo episódio, mesma coisa. Jesus então vai até eles caminhando por sobre as águas. E quando isso acontece, aqueles homens que tiveram a experiência primeira de tempestade, Jesus repreendendo a tempestade e tudo mais, eles de novo entram em uma histeria coletiva. Vamos morrer, e agora, e agora. E aí, para ficar pior ainda, eles olham no meio da água e tem um fantasma vindo em direção a eles. Eles gritam com medo. O relato bíblico vai dizer que eles gritam com medo. É um fantasma. E aí, Jesus tenta acalmá-los, falando, não é um fantasma, sou eu, não tenham medo. E aí vem o Pedro de novo e diz, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se for mesmo, Senhor, se for verdade. E aí Jesus diz, vem, pode vir. Pedro sai do barco, firma o primeiro pé, firma o segundo pé. Eu fico tentando imaginar como isso aconteceu. Porque isso desafia todas as leis físicas que a gente conhece. E ele dá alguns passos em direção a Jesus. E à medida em que ele vai andando e vai se aproximando, a Bíblia vai dizer pra gente que ele começa a reparar no vento que está muito forte, nas ondas que estão muito fortes batendo nele, e ele começa a duvidar. Ele afasta por um momento os olhares de Jesus, ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. A conclusão que a gente tem avaliando isso tudo é que, como é que pode? Eles não aprenderam nada no primeiro. Eles acabaram de viver um episódio desse.
E agora eles estão vivendo de novo um episódio semelhante e parece que o primeiro não fez nenhum efeito. E é claro que isso é uma surpresa por se tratar dos discípulos de Jesus, mas isso é uma coisa muito comum por se tratar da gente. Que a gente, toda hora, a gente acha que o negócio vai falhar. Então a gente já passou momentos difíceis lá atrás, aí a gente viu as mãos de Deus vindo e salvando a gente. E a gente está passando um momento difícil hoje e a gente acha que vai naufragar de novo. Parece que a experiência anterior não agregou nada pra gente. Nós já vimos Deus fazer coisas maravilhosas. Nós já vimos Deus resolver situações na nossa vida que são inexplicáveis. E no final, a gente não consegue acreditar de verdade. Então, sempre quando a gente está passando por um desafio muito grande, a nossa tendência é afundar, porque a gente não leva em consideração a experiência anterior. Então, poxa, eles acabaram de ver Jesus repreendendo a tempestade. E estão passando por uma tempestade e fica lá quieto, sofrendo, achando que o barco vai naufragar. É uma relação, é uma consciência, é uma vida que precisa estar em nós, que precisa penetrar o nosso coração, de entender esses processos da vida e de conseguir enxergar as mãos de Deus em todos eles. As mãos de Deus estão em todos os processos da vida. O amor de Deus está em todos os processos da vida. Cara, você já viu Deus te salvando antes? Por que você acha que Ele não vai te salvar agora? Você já viu Deus te livrando antes? Por que você acha que Ele não vai te livrar agora? Você já viu Deus se manifestando para você antes? Por que você acha que Ele não vai se manifestar agora? Será que a gente é incapaz de aprender com o que nós já vivemos?